E aí, pessoal, vamos aqui mais começando o podcast, nosso segundo episódio. Eu e meu amigo Vitor, e vamos aí, hoje vamos falar de Caprinhos, né? Ouvintes, o mercado, o que que a gente espera, o que que a gente é do podcast, o que a gente vai trazer para vocês. E é isso aí, né, meu amigo? Exatamente. O primeiro episódio, a gente teve aqui a presença do nosso grande amigo Juarez Sampaio. Eu queria até mandar um abraço para ele, que é um grande apoiador aqui do Sim. podcast. E hoje, como o Felipe disse, a gente vai tratar De tudo, das né? E o que a questões do gente próprio quer. podcast. Com o podcast, o que, é que a gente quer passar para vocês? Quais são os temas que a gente vai abordar? Por que surgiu essa ideia, né? E vamos embora, vamos botar aí para frente. Aí no episódio de hoje a gente vai perguntar, a gente vai conversar com o Vitor, que é nosso o mentor aí de tudo, de toda a ideia, e o que, que a gente vai espera no nosso podcast, o que, que a gente espera, o que, que a gente quer trazer para vocês. E aí, Vitor, diga aí para a gente, comece aí dizendo o que, que você, qual a expectativa do podcast, o que, que a gente vai trazer, o que as pessoas vão esperar da gente nos demais episódios, o que, que a gente vai trazer de novidades. E aí, conte aí que o pessoal vai querer Pronto. saber. Felipe, é o seguinte, você sabe, né, mas me apresentando para o pessoal, eu sou engenheiro por formação, essa é a minha área de trabalho, dou aula também, e eu tenho a pecuária como um hobby, como uma paixão por fora do meu trabalho. Então é lógico que assim, todo mundo que investe na pecuária, todo mundo que tem sua criação, pensa em obter lucros, né? Pensa em estar dentro do comércio, pensa em estar vendendo seus animais. Só que no meu caso, esse é o caso também de muitos pecuaristas que tem por aí, muitos dos colegas aí que trabalham criando, fazendo melhoramento genético, criando animais para vender, para corte, né? Tem o mesmo pensamento que eu, que é estar dentro de um ambiente onde a gente pode tá ali lidando com animais, que é coisa que hoje em dia a gente vê que o pessoal das cidades, da sociedade, está muito distante. Então, assim, você passar um fim de semana num sítio, tratando ali os animais, cuidando ali dos animais, além de ser uma atividade produtiva, é uma atividade também que dá muito prazer para a pessoa. Então, além disso, eu também tenho que destacar esse ambiente aqui que a gente está, que é o terreiro da fazenda, né? Esse ambiente aqui é o ambiente da minha mãe, da minha família. Então, eu me sinto parte também desse ambiente. Gosto muito desse ambiente aqui. É um ambiente que traz muitas coisas da cultura, né, da nossa cultura, da cultura do Nordeste, do sertão, que é o lugar onde a gente vive. Então, o que eu espero de fato assim do podcast é que a gente possa trazer todas essas coisas relacionadas ao Nordeste, a criação caprino-ovina, a parte de restaurante, a questão da nossa cultura, da nossa música, e que a gente possa trazer esse conteúdo para que as pessoas conheçam de fato o que é essa área, né? Isso. Se você, por exemplo, hoje entrar na internet, já tem muita coisa sobre a caprinocultura, muita coisa falando, tem muito material falando sobre as fazendas, sobre os rebanhos, falando sobre a raça. Só que é o seguinte, quando você comparar isso, por exemplo, com a pecuária bovina, aí a pecuária bovina é disparada em termos de tecnologia, em termos de animais, de melhoramento genético, de entendimento do que é Das raças, né, também. exatamente das raças, de exposições. Então, assim, o que a gente quer, você, né, como meu parceiro aqui, nessa caminhada, é divulgar todas essas questões relacionadas a Nordeste e a caprinocultura. Pronto, aí vamos falar um pouquinho de você aí, você dizer Certo. como você começou, até para o pessoal que não é da área, né, que não entende muito dessa questão da criação, né, de caprinos, não entende tanto a questão de roça, de
da criação. Me conta aí como foi que você começou, como foi que iniciou essa ideia, até porque você é engenheiro de formação, como você disse. Como foi que iniciou essa ideia de você ter um criatório, né? Ou se É, dizer. vamos lá. Primeiro, eu comecei errado, como muita gente começa. Né? Comecei totalmente errado. Eu comecei, assim, o contato que a gente tem com roça, com fazenda, tudo vem da minha família. Então, meu avô, ele tem animais, ele cria gado, meus tios, eles é, criam ovelha, né? Então, assim, eu sempre tive esse contato desde pequeno. Quando eu nasci em Recife, mas eu fui morar num lugar chamado Bonito, Bonito, Pernambuco. Lá eu morava numa fazenda. Quando a gente se mudou para Recife, depois eu voltei para Recife lá, a gente não se adaptou no apartamento, justamente porque eu acredito que desde sempre a gente já teve esse lado. Desse lado. Foi morar numa casa, né? Aí depois passei muito tempo lá em Recife e o que é que acontece? Logo que eu me formei, eu e meu irmão, tem um irmão, Igor, você conhece, né? Mas o pessoal aí não conhece. Eu tenho um irmão que está comigo Pra tudo. né, é o meu casca de bala. É. Eu, meu irmão e meu pai, que anda muito também com a gente começou a frequentar a exposição de animais, né? E eu sempre gostava muito de exposição de animais. Pra você ter ideia, Recife tem uma grande exposição, que é a exposição do Cordeiro. E eu ia só para a exposição. Pegava assim, ia para lá, ia só e ficava lá olhando. Eu acho que com todo mundo que tem paixão por animais, por pecuária, a gente sempre olha aqueles Nelores, né? Aqueles gados Nelore, tamanho do mundo, Gi, Guzerá, né? E aí eu ficava olhando, mas só que era salgado, né? Era É. salgado. Rapaz, para você criar um bicho desse aí é salgado. E entender por quê, né? Esse valor também, que É, muita esse gente também não entende, né? Dos é leilões que exatamente. acontecem, até nas exposições, É, qual o valor, por que chega, tem essa diferença, né? De valores. exatamente. A gente vai entrar nesse tema aí, que é um tema muito importante, porque nossa ideia também é que a gente traga a pecuária caprina e ovina para que colegas entrem também, né? Entendam como um esporte, um hobby que você pode estar ali fazendo e ser muito satisfatório, né? Então, Mas você teve alguma influência, assim, de alguém da família, de... então como eu estava te dizendo, né? Eu ia para essas exposições e minha vontade era de criar o gado. Eu vinha para a roça do meu avô, via ele criando gado também, né? Ele sempre gostou. Ele não é um grande criador, mas sempre Uhum. teve o gado ali. E eu queria comprar o gado. Só que o gado, o manejo do gado, o manejo do boi e o preço, a quantidade de terra que você tem que ter é muito alta. E eu vou lhe contar como é que eu comecei. Fui para uma dessas exposições, aí comecei a conhecer os caprinos e ovinos PO, Uhum. que são puro de origem, que são aqueles registrados que vão para a pista, que vão para Certo. exposições. E quando eu conheci o caprino e o ovino, eu fiquei encantado por aquele animal. Rapaz, esse animal aqui é um animal que a gente consegue lidar, né? A gente mesmo consegue fazer um manejo, consegue dar uma vacina, consegue tratar de uma doença, né? É bem tranquilo, assim, já quando você tem, tranquilo mais ou menos, né? Porque o bode às vezes dá um trabalhozinho. Mas quando você tem um gado, você precisa de vaqueiro, você Sim, sim. precisa de uma Tem um estrutura muito pasto maior. ali. E aí o que é que aconteceu? Eu conheci a fazenda Caruatá e a Alto do Cruzeiro, do pessoal do Brenão, a fazenda. Hoje essa fazenda está fechada, mas na época era uma das fazendas com a Era referência, né? referência, Na exatamente. criação dele. Exatamente, na cidade de Gravatá. Conheci outros colegas também da JVS, visitei a JVS, que são outros rebanhos aqui em Custódia. Né? Rebanhos hoje, a JVS mesmo é um grande rebanho. E aí conheci um cara chamado Adriano, que ele era tratador da Caroatá. E fui conversar com ele. Adriano, fui na Caroatá algumas vezes. Né? A gente chegava lá na Caroatá, aquela estrutura imensa, assim, um negócio de outro mundo, e conversava muito com ele. E ele, eu morava em Recife, num apartamento, ou seja, não tinha terra. E aí ele chegou para mim e disse: Vitor,
Se você quiser comprar um animal, comece com um animal comercial. O que é um animal comercial? Um animal comercial é o seguinte: você tem os animais puros, você tem um animal lá PO, mas os animais que não têm a característica racial para ser registrado, aqueles animais que não vão para a pista, você vende eles sem registro para que eles entrem num rebanho comercial como reprodutor. Né? Depois a gente explica melhor isso aí para o pessoal. Aí ele compra um animal comercial, vou arrumar para você um animal comercial muito bom. E ele arrumou para mim um filho de Aristóteles, que é um grande bode da JVS, um grande campeão, e eu comprei esse bode. Onde é que eu ia criar esse bode se eu morava no apartamento? Morava em Ia Recife. ficar meio difícil. Era, exatamente. Então, o que é que eu fiz? Eu combinei com o Adriano o seguinte: Adriano, você tem onde eu deixar esse bode? Ele morava bem pertinho assim da Caruatá. Aí eu deixei esse bode lá na casa dele. Ele morava num sítio. E eu ficava mandando a ração, né? Mantendo, né? Todos os custos. Mantendo os custos desse animal e morando em Recife. Então eu saía de Recife, ia lá para Gravatá só para ver esse bode, entendeu? E andando em exposições. Aí depois disso, eu fui adquirindo outros animais, né? Passei pelo Boé, criei mais outras duas raças, né? Que é a Kalahari e a Savana. Tem muita gente que fala que o Boé, inclusive, ele é a junção do Kalahari com a Savana, né? Mas tem gente que diz que não é, aí eu deixo isso aí para os especialistas mesmo, o pessoal da veterinária. Mas, assim, o Kalahari, ele é um Boé todo vermelho, o Boé só tem a gola, ele é todo vermelho, e o Savana é um Boé só que todo branco, né? Então, achava muito bonito, aí comprei essas raças. Comprei uma cabra trapeada, o rebanho trapeado PO. Comprei umas cabras PA, que são outra classificação E ao longo. costumam ser bem dóceis, né? Elas Costumam ser bem de dóceis. seguir, né? Eu já Exatamente. vi até algumas que você tinha que a gente Exatamente. ia andando e eles vão seguindo a gente. E eles vão seguindo a gente. Isso aí, Massa. porque esses animais, eles são tratados de uma forma diferente, né? Então, só para você ter ideia, falando um pouquinho sobre isso, o bode, normalmente, ele é mais sociável do que a ovelha, né? Do que o carneiro. O carneiro, normalmente, ele não é muito sociável. Você vai lá, todo carneiro não vem, não fica perto de você. Fica não. Só que, recentemente, o que é que aconteceu? Teve um carneiro que a mãe dele morreu. Ela pariu o borrego, e aí a mãe dele morreu. E o que é que eu fiz? Levei ele lá para minha casa. Hoje eu moro numa casa, tá, gente? Não moro mais num apartamento. Era um borreguinho pequenininho. Eu levei ele para casa. Eu tenho uma filha de 2 anos e ela brincava muito com ele, né? A gente dava mamadeira para ele. Como a mãe dele morreu, tinha que ter esse suporte do leite. A gente dava mamadeira para ele. Ele passou, acho que mais ou menos um mês lá em casa, né? Um cordeirozinho, né? E o que é que acontece? Esse animal, tanto é que quando eu fui levar ele para a roça, eu levei minha filha pequenininha, ele botou até o nome nesse animal, Bebeto, né? E aí, quando eu levei ele para a roça, eu levei ela junto também, disse, ó, papai, ele agora vai ficar aqui, para ela entender que ele ia ficar lá. E hoje, quando a gente chega lá, diferente dos outros carneiros, das outras ovelhas, quando a gente chega perto, ele sai correndo, ele reconhece, e vem, e fica brincando, ela vai, abraça ele. Então, o animal, assim como o ser humano, ele tem muito também dessa questão do manejo, do trato que você vai ter com ele. Sim. Se você pega um animal ali... É uma resposta, né? Exatamente. Se você pega um animal ali, maltrata ele, você tá entendendo? Ele não vai ser um animal dócil com você. É a mesma coisa. Se você pega um bode, desses bodes que a gente vê aí, criado a campo, esses bodes aí que a gente, quando você tá passando na pista, você... tem o devido cuidado. Esses animais, eles não são tão dóceis quanto os animais de exposição. Porque os animais convivem com a gente diariamente. Tem toda uma rotina, né? É diferente desse... Tem toda uma rotina. Não era para ser. Né? Não era para ser. A gente tem sistemas de criação, mas o trato de todos os animais tem que ser um trato, né, adequado. Você tem que cuidar do seu animal. Eu acho muito errado. Eu entendo que algumas pessoas não têm condição. A gente entende. A gente vive numa região assim que
tem muitos problemas, mas eu acredito que se A você... falta d'água, né? A falta de pasto, né? A questão da Exatamente. estabilidade do tempo também. Exatamente. A questão financeira, porque, por exemplo, o bode é um animal que a gente diz, né? Não existe cerca para bode. Uma cerca que serve ali para um gado, se você botar um bode lá, ele vai arrebentar a cerca, ele pula a cerca. Bode é um animal. Então, também é caro você manter cerca nas propriedades. Tá entendendo? É muito caro. E junto com o que você disse, né? A gente tem um clima que não é favorável, a gente tem um clima que tem falta d'água, uma região falta d'água. Então, se a gente compara, por exemplo, o semiárido, né, com, vamos botar lá o outro extremo, o Pantanal, né, a quantidade de alimentos que você tem lá por hectare é muito maior do que a nossa. E que isso tem consequência até na carne, né? Tem consequência sim na carne. Tem o caprino diferente, que ele é comercializado em leilões de venda, né, de raça, e aqueles que são comercializados para o consumo. Qual é a diferença, assim, se você puder? Pronto. Acredito eu que tenha, né, essa diferença, né? Tem sim. O caprino expositor, né? Se eu de estiver falando na nomenclatura de pista que a gente de chama. pista, e aquele que é para consumo, para abate. Para corte, que a gente chama. Isso. Tem sim. Eu vou lhe explicar mais ou menos como é que acontece. Por exemplo, a raça boé. Vamos falar sobre uma raça. Por quê? Porque para você ter um registro de um animal, você precisa que ele atenda a determinadas características raciais. Eu vou dar um exemplo. O boé, ele é um animal que ele tem aquela gola vermelha. Aquela gola ela só pode vir até o pescoço. Se aquela gola, por exemplo, passar aqui para a mão do animal, passar para a pareta dele, ou ele tiver uma mancha nas costas, dependendo do tamanho dessa mancha, você não consegue registrar aquele animal como PO. Que foge das características. Exatamente, que ele não vai ser um animal puro de origem. Então esse animal, automaticamente, ele já está descartado para exposição, ele já está descartado para leilão, porque em exposições de leilões a gente está procurando animais PO para ir para a pista. E o que é a pista? A pista é um evento que tem nessas exposições, onde a gente expõe nossos animais e os juízes vão atribuir uma pontuação para aquele animal, para o rebanho, e dar um prêmio para ele ou não, certo? Aí vamos lá, existem esses animais e existem os animais que são puros também. Por exemplo, eu tenho um animal que o pai é puro, a mãe é pura, o pai e a mãe são registrados. Esse animal ele vai sair puro também, só que ele não vai ter registro. Então ele também não vai entrar em pista de exposição, ele não vai entrar em leilões, mas ele vai ser um animal puro, certo? Ele vai ter as características da raça boé. Ele pode ser até um animal melhor do que um animal que tem registro, certo? Mas o fato dele não ter registro já exclui ele desses dois eventos, digamos assim, que eu estou dizendo para você, porque para esses eventos você precisa do registro do animal. Até para concorrer, né? Até para você concorrer, para você saber qual é a genética, a procedência dele. Né? Essa questão de controle dentro da pecuária caprina e ovinha e nas exposições, ela é bem rigorosa e tem que ser. E tem algum órgão em específico? Tem sim, tem as associações, né? A gente tem associações de criadores caprina e ovina, tem tanto a estadual como a nacional. E tem as associações municipais também, que normalmente são elas que estão à frente das exposições dos municípios, né? Então, por exemplo, aí você me pergunta, né? O que é que eu vou fazer com um animal que não é PO? Um animal que é puro, mas ele não é PO. O que é que... Por que a gente cria a raça boé? Né? Por que é que a gente cria essa raça? Porque ela é uma raça que ela tem uma grande aptidão para a produção de carne. A gente tem, por exemplo, no boé, a gente tem aptidão para a produção de carne, produção de couro. Se for ovino, a gente tem para produção de lã, produção de leite, e assim sucessivamente. Fazer queijo. Exatamente, para fazer queijo. Né? O leite de cabra, por exemplo, ele serve para as pessoas que têm intolerância à lactose. É um leite que é extremamente indicado. Só que a raça boé, em específico, ela é uma raça que ela tem aptidão para a produção de carne.
E o que é que a gente quer como característica para um animal que produza carne? Primeiro, que ele seja um bom reprodutor, uma boa matriz, né? Que a gestação seja saudável e que seja com tempo reduzido, e que ele seja um animal precoce. O que é um animal precoce? Um animal precoce é um animal que ele nasce antes, mas assim, em menos tempo ele consegue ter um peso, ele consegue chegar num peso adequado para o abate antes de outras raças. Entendeu? Então, animais são mais tardios. Tem um animal aí que eu vou ter que passar 1 ano para poder abater ele. E tem um animal aí que com alguns meses eu já consigo abater ele. Né? E também a precocidade em relação a ele começar a cobrir as fêmeas, né? Ele poder reproduzir. Então, o que a gente vai buscando com o que a gente chama de melhoramento genético é isso, que a gente tem animais mais precoces para produzir carne. E para quem não entende qual é o tempo correto, sendo ou precoce ou normal, que o caprino, a reprodução, né? Pronto, exatamente. Aí o que é que acontece, né? Esses animais criados a campo, imagine que você tem vários animais criados a campo. Você tem ali 10 animais pé duro, o SRD, que a gente chama que é sem raça definida. Você tem ali 10 matrizes são as fêmeas, que vão reproduzir, e você tem ali um reprodutor sem raça definida também, que não tem aptidão para carne. Então, quando esse reprodutor ele vai cobrindo essas cabras, ele vai reproduzindo com elas, os filhotes dela vão sair sem raça definida também, então eles vão demorar mais para que você tenha o desenvolvimento, exatamente. O que é que normalmente a gente faz? A gente tira esse reprodutor pé duro, esse reprodutor sem raça definida, e coloca um reprodutor puro, né? Para quem vai, por exemplo, eu quero começar hoje o melhoramento genético aqui no meu rebanho. Você não precisa, por exemplo, de um animal PO. Você pode pegar um animal puro, um bom mestiço, que seja precoce e joga lá. Quando você joga lá, ele vai cobrir essas 10 cabras e a próxima geração ela vai saindo com a genética melhor. Aí depois o que é que você faz? Você joga outro reprodutor em cima, né, para cobrir essa segunda geração, as fêmeas dessa segunda geração. Por que a gente joga outro reprodutor? Porque, por exemplo, assim como o ser humano, você também tem que estar entendido de uma questão em relação à genética. Você não pode botar um pai para cobrir uma filha. Porque se você botar o pai para cobrir uma filha, você tem um problema de consanguinidade, né? Que é justamente essas deficiências. Você vê, às vezes a gente anda aí em vilarejos, né, onde a gente tem muitas pessoas deficientes, núcleo, né? Porque normalmente ali você tem casamentos entre família, e aí você pega os genes recessivos e eles aparecem lá na cria, né? Ou no filho, ou então na cria de um animal. E o caprino e os outros animais, eles são do mesmo jeito. Então você tem que ir fazendo essa troca de reprodutores, você tem que ir fazendo esse ciclo para que você tenha um melhoramento genético compatível com um rebanho saudável, entendeu? Então, assim, é uma ciência isso aí. Né? Você está vendo que tem muita coisa. É muita coisa. Né? Às vezes... Fale para a gente aí o que, dentro da sua perspectiva, tanto aqui da região, Salgueiro e as cidades circunvizinhas, como é essa questão da criação, né, desses e como você vê a perspectiva futura também dentro da sua experiência como criador, né, que você é engenheiro, mas é um criador que entende bem do assunto e os erros que você cometeu que hoje você pode corrigir. Diga aí para o pessoal que quer criar ou que tem essa curiosidade em saber da nossa região. Pronto, então voltando um pouco para a minha história, né? Eu comecei criando esses animais lá em Gravatá, como ele disse. E depois meu avô me deu um pedacinho de terra e eu, continuando morando em Recife, vim criar esses animais aqui em Salgueiro, a 500 km de distância. Tem uma pessoa que cuidava para mim e de 15 dias eu estava aqui. Era num alto, assim, eu fiz um cercadinho, né? Um curralzinho em cima de um serrote. E eu vinha, trazia água nas costas, subindo a pé para deixar essa água lá em cima. E aí depois... Iniciou com raças ou
Não, É então, pelo... eu iniciei com as raças Boé, a Kalahari e a Savana. Poucos animais, eu tinha ali, né, não E era tipo, o muito. pessoal da produção depois botar a ilustraçãozinha dessas raças, né? Para o pessoal É, ver direitinho, porque muita gente não conhece, vê só o bode, o carneiro, né? Por essa exatamente, definição e não sabe a questão das raças. exatamente. Então, o pessoal puder colocar aí, bota É, uma foto de um Boé, você pode botar a foto de um Boé, um Savana e um Kalahari, que são raças caprinas, são raças de bode, e duas raças também aí de ovino, por ovino, exemplo, né, o Dorper e o Santinês, porque eles são diferentes. são Tem, diferentes. às vezes o pessoal, principalmente quem não tem contato, confunde, É, acha que o carneiro é só aquele carneiro que tem lã, a ovelha, é. mas não necessariamente. A gente tem ovelha que não é lanada também, né? E muita gente também não entende a diferença entre bode e carneiro. É, exatamente. Aí se Né? você souber, diga que É, tem muita gente que não sabe. rapaz, assim, são animais diferentes. Eu tenho algumas diferenças assim que quando a gente olha para o animal, né, a gente nota o formato da cabeça é um pouco diferente, né? O bode ele tem como se fosse um capacetezinho assim, a ovelha é um pouco diferente. A gente nota que normalmente o bode, o rabo dele é mais para Mais pra cima, cima. a ovelha é mais para baixo, entendeu? Mas a gente que está no meio, a gente consegue identificar Identificar bem, né, facilmente. facilmente assim. Mas o pessoal realmente que não está no meio é um pouco mais Identifica difícil. mais assim pela suculência da carne, né? A carne é um pouco Do diferente, né? carneiro É, para o do bode. exatamente, a carne é um pouco diferente. E na verdade é o seguinte também, a carne ela muda de acordo com a espécie. Né? Por exemplo, a gente normalmente o pessoal gosta mais da carne do carneiro, né? Gosta mais da carne do carneiro. Por quê? Porque a carne do bode, o que é que acontece? Se ele não for um animal jovem, a carne vai ficando com aquele cheiro que muita gente acha desagradável É, e ela vai ficando mais dura, né? Então, o boé, quando você pega um animal que ele tem aptidão de carne, ele vai trabalhar em cima disso também. Porque se você abate ele mais cedo, aquele cheiro não vai estar presente. Entendeu? Então é totalmente diferente você comer uma carne de um animal pé duro de uma carne de um animal normal de raça. puro. Puro. Entendeu? Ou misto, né? Como a gente chama. Sim. E a carne do carneiro também ela é diferente da carne do bode. Só que entre as raças de carneiro, a gente também tem diferenças entre essa carne. Né? Por exemplo, o Dorper é um tipo de carne que normalmente tem mais gordura. Verdade. Santinês é um tipo de animal que ele tem mais carcaça. Normalmente o pessoal faz a mistura entre esses dois. Então, essa questão de carne é igual o gado, né? Você tem uma coisa é um Nelore, outra coisa é um aguil, Sim. né? E você tem gado, o pessoal fala muito nisso, né? Você pega a carne lá, quanto mais tiver gordura entranhada, melhor para carne de Melhor. churrasco. Lógico, se você estiver fazendo dieta, não, né? Você Não. vai querer uma Uma carnezinha, carne mais magra. uma carne mais magra. Mas para quem Que é o gosta. marmoreiro, né? Que chamam, né? Exatamente. Mas quem gosta de churrasco, você vai querer uma carne que seja mais entranhada. Então a gente tem sim essa diferença na carne. Aí, respondendo sua pergunta que eu não respondi, o que é que eu vejo sobre a nossa perspectiva aqui na região. é exatamente o seguinte, e dando a dica para o pessoal que quer criar. Se você quer criar, a primeira coisa que você tem que ter é uma estrutura mínima. Ah, precisa ser de alvenaria, precisa ser bonito. Não. Você pode ter ali um curralzinho, De entendeu? madeira mesmo. De madeira, de cerca mesmo, um tratador bom, seja ou você ou uma pessoa da sua confiança, e um manejo alimentar e sanitário adequado. Adequado. Então, se você tiver isso, se você tiver uma propriedade que tenha isso, você já está saindo na frente para você ter um rebanho de qualidade, né? E o que é que eu vejo na nossa região? A nossa região tem grandes criadores, tem grandes nomes aqui da caprinocultura, né? Pessoas que vão estar aqui, A gente vai trazer. vai estar aqui, eu já deixo aí o convite para os colegas da região, que são criadores, que a gente tem grandes criadores aqui, em Salgueiro, em Parnamirim, Terra Nova, Verdejante. Verdejante, né? A gente tem vários criadores. Só que a grande maioria do pessoal hoje não tem esse manejo que eu estou explicando para você. Né? Manejo Com adequado. estrutura. Com... Exatamente. Por quê? Muito por falta de conhecimento,
né? Então, assim, um dos motivos desse nosso projeto é divulgar isso aí para as pessoas, né? E Que não não. só na área de caprina, a gente quer trazer o Não, não. pessoal aqui que cria peixe, a gente Exatamente. quer trazer o pessoal que cria boi, Gado, gado, né? exatamente. Até de plantações mesmo, porque o pessoal, como não tem esse conhecimento, até não sabe de alguns criadores que tem aqui, até de plantio mesmo, Exatamente. né? E a gente quer justamente divulgar, tornar público isso para incentivar esse comércio, para Exatamente. incentivar o comércio interno da região, né? E mostrar a força dessa parte, né, rural, É, desse mercado aqui na cidade e em toda a região. exatamente, em toda a região. Porque a gente tem. Todo mundo fala, né? O Brasil é o país do agro. E é verdade isso. O agro movimenta muita coisa no nosso país. E a região Nordeste não pode ficar de fora. Verdade. Né? A gente tem o maior semiárido, né, habitado do mundo. E o bode, a ovelha, eles vêm de melhoramento genético, de seleção genética de animais, normalmente lá da África, daquelas regiões de clima seco, tudo. Então, eles são animais que são extremamente adaptados para a nossa região. Né? Então, o que eu vejo na nossa cidade é um potencial. Eu vejo isso em Salgueiro e região, assim, em todas as áreas. Mas o que eu vejo é que a gente tem um potencial, né, que a gente tem que transformar esse potencial em realidade. Eu vejo muita gente falando assim sobre a cidade de Salgueiro. Salgueiro precisa de empresas de fora. Salgueiro precisa que o prefeito traga empresas. Não, Salgueiro não precisa disso. O que Salgueiro precisa é que as pessoas de Salgueiro tenham a Incentiva, né? visão para montar os negócios e fazer a cidade crescer. Porque hoje, por exemplo, a gente tem cidades feito Caruaru. Caruaru é uma cidade que, se você for olhar a geografia de Caruaru, não tem recurso natural. Mas o pessoal transformou lá numa cidade comercial, numa cidade Verdade. produtiva. Né? Você tem Petrolina, lógico, Petrolina tem um rio, né? Mas a gente precisa fazer com que as pessoas da nossa região sejam bem-sucedidas. Verdade. Né? Então, o que eu vejo, assim, eu digo que Recife, eu sou recifense, né? Tenho muito orgulho disso, gosto mais de Recife. Recife é minha mãe e Salgueiro é minha avó. Eu sempre digo isso assim, Salgueiro é minha avó. E a avó você tem aquele, Um carinho né? especial, Aquele né? carinho especial. Então tem um carinho muito grande aqui pro Salgueiro. Foi onde eu conquistei as melhores coisas assim da minha vida, foi aqui em Salgueiro. Então a perspectiva que eu tenho aqui é porque eu quero fazer parte, junto com vocês, junto com o podcast, eu quero fazer parte desse incentivo para que a gente possa virar uma cidade de referência. A gente já é cidade de referência. Quando você anda por aí, o pessoal conhece Salgueiro. Mas o que eu vejo como perspectiva aqui é que a gente tem que fazer Salgueiro crescer. Verdade. Né? Você também veio de fora, Sim. né? Você veio de Petrolina, foi para Juazeiro depois, Jardim, enfim, essa região veio bater aqui também. É uma pessoa que está contribuindo para a nossa cidade. Sim. E o que eu vejo como perspectiva é isso: vamos divulgar, vamos falar sobre bode, vamos falar sobre melhoramento genético, sobre tecnologia. Eu sou professor do Instituto Federal também. Lá no Instituto Federal, a gente tem pesquisas, tem desenvolvimento. A gente unir, né? Trazer toda Ex essa temática no ambiente rural. Que, exatamente. queira ou não, antes de chegar nas nossas casas, vem de uma roça, vem de um criador, vem de um vaqueiro ali que está criando o seu caprino, o bode, o carneiro, né? E aí a gente precisa também divulgar isso, que faz parte da cultura, né? Do Nordeste. Então isso é massa, assim, essa ideia sua, né? Que comprei a ideia também, Que você né? comprou, né? E Uma ideia estamos nossa. juntos. Não tenho nenhuma experiência em Caprino, o Vitor sabe disso, mas ele tá me jogando nessa área aqui. A gente Vou jogar vai você e aí, muita vai. gente aí, viu? O E pessoal a aí. gente, quem quiser vir participar para ser entrevistado, venha, porque a gente quer que as pessoas participem, né? Que estejam Exatamente. com a gente, compartilhem, né, Vitor? E a gente é grato por você ter vindo aqui para contar a sua história, né? E dizer às pessoas essa experiência, que às vezes é uma coisa distante, né? De todo mundo. A gente acha, não, tá lá na roça, rapaz, não sei nem para onde vai, né? Com certeza. Então a gente tem aquela questão, tem as dogmáticas para criar
um animal desse, né? Criar um peixe, tem toda a metodologia, tem toda uma rotina. Essa aí eu já Então, não conheço. isso Já é criei bacana. A gente peixe. vai trazer aqui pessoas que criam peixe, né? Que não é tanto também da cultura aqui da região. Não. E agora está tendo esses criadores e a gente quer trazer, a gente quer trazer para o programa para dizer. A gente tem fábricas aqui de charcutura, que é de linguiça, Sim, né? linguiça. E a gente quer trazer também Iogurte, iogurte caseiro da região, que muita gente nem sabe que tem essas empresas aqui. Então, de forma artesanal também, a gente quer trazer para divulgar, a gente fortalecer o comércio interno, né, da cidade, porque às vezes a pessoa compra ali na Terra do Queijo, que vem ali do Recife, né? Sanharó, Vem, né? vai para Sanharó, ali vem de Serra, vou comprar alguma coisa, vou levar um doce, alguma coisa, sendo que tem aqui na nossa região criadores, né? Tem fábricas nessa seara, nesse mesmo, e a gente tem que valorizar quem é de casa, né? Até para a gente divulgar isso para fora. Exatamente. A gente ser referência, né? Você falou na questão dessa temática da gente fortalecer que a cidade em si ela até precisa de pessoas de fora, mas se a gente tiver um incentivo, as ideias para fortalecer o comércio, a gente não precisa. A né? gente mesmo faz. A gente mesmo faz. Então exatamente. isso é interessante e a gente tem que trazer essas ideias até para as pessoas verem que a gente tem esses caminhos, né? Sim. E que a gente pode trazer. As oportunidades que a gente tem aqui. Gerar emprego, gerar oportunidade, gerar rendas, né? E aí a gente sabe que fica aqui o dinheiro e o comércio em si se fortalece. Por exemplo, o caprino, se você colocar ele numa região úmida, se você colocar ele na região onde tem água, ele não vai dar certo. Ele vai ficar doente, entendeu? Então a gente tem que aproveitar a aptidão da nossa região também para tá divulgando. A gente mora muito próximo de Serrita, que é a capital de vaqueiro, verdejante, a capital da pega de boi, né? Então divulgar a pega de boi, a vaquejada. Tem São José do Belmonte, né? A Pedra do Rei. Exatamente. A festa tradicional. Exatamente. E o próprio Salgueiro também, com o São João agora que teve. Então, exatamente, São João muito bom aí. Muito bem. Fortalecer. Certeza. E aí, Vitor, a gente te agradece por você contar a sua história. Se você quiser finalizar, mandar um abraço aí para nossos apoiadores. Certeza. Né? Bom, pessoal, vamos mandar um abraço e um agradecimento aí para os nossos apoiadores. A 3S Engenharia, o Terreiro da Fazenda e a Growth. E é isso, a gente espera vocês. A gente quer que esse nosso projeto entre realmente assim dentro das redes sociais e que vocês vejam as oportunidades que a gente tem aqui na nossa região. Né? Agradeço demais a você também, Felipe, por ter entrado, né, numa ideia assim totalmente diferente, mas a gente precisa disso. A gente precisa de pessoas, forças, né? Pessoas que têm coragem de enfrentar as coisas, de investir, né? Nosso amigo Tony também, que não está participando hoje. Mas em breve, né, Tony? Mas ele está aqui assistindo a gente e é isso. Obrigado, pessoal do Terreiro da Fazenda, viu? Valeu.